Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tarcísio, teu professor de física do curso Hawkins. Cara, para hoje nós vamos iniciar uma das partes que mais aparece no Exame Nacional do Ensino Médio, a cinemática, tá ok? Vale lembrar o seguinte, quando nós falamos de cinemática, nós estamos falando de movimento. Nós precisamos conhecer a fundo o que vai ser essa cinemática e qual a sua relevância no nosso estudo. Primeiro ponto que tu precisa saber é que essa cinemática vai ser o estudo dos movimentos sem as causas, beleza? Nós não estamos interessados em saber as causas dos movimentos. Nós só queremos saber o quê? A velocidade com que esse movimento acontece. Nós só queremos saber a distância que um objeto percorre. Nós só queremos saber o tempo desse deslocamento. Nós só queremos saber a aceleração desse deslocamento. E por aí sucessivamente. Por exemplo, se nós falarmos que alguma coisa caiu, nós não estamos interessados em saber a força gravitacional que levou o objeto a cair, mas nós estamos querendo saber o quê? A que altura esse objeto caiu? Qual foi a velocidade que esse objeto atingiu ao cair? Na cinemática é isso. Então nós precisamos entender, né, que a cinemática vai ser o estudo dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. E nós precisamos ter o quê? Com base, ou melhor, ter uma ideia dos seus conceitos iniciais. Conceitos iniciais. Nós precisamos ter em mente isso aqui. Porque esses conceitos iniciais é que vão dar um norte para a gente. É com eles que nós sabemos saber como estudar a cinemática. Quando eu falar de conceitos iniciais, serão os conceitos que serão os pilares para nós. Então vamos lá começar. O teu livro didático que tu pegar para estudar na tua casa, ou qualquer outro material, ele pode ordenar de forma diferente. Mas eu costumo ordenar da maneira que eu acho mais didática, da maneira que eu percebo que o meu aluno consiga entender. O primeiro conceito que eu costumo trabalhar é o conceito de referencial. E quando eu falo de referencial, eu quero te dizer que isso aqui vai ser um ponto de referência. Normalmente, o referencial vai ser chamado de observador. Por quê? Porque esse referencial, ele pode ser, ou melhor, ele vai ser um ponto de vista. Um ponto de vista. Ele vai ser o responsável pela análise do fenômeno por completo. Então, o primeiro ponto é o referencial. Melhor, o primeiro conceito é o conceito de referencial, beleza? Vai ser um ponto de vista, o observador. Vai ser ele que vai dizer se o corpo está em movimento ou se o corpo vai estar em repouso, beleza? Vai lembrar que repouso é o quê? Um corpo com velocidade igual a zero, ok? O segundo conceito que eu costumo trabalhar é o conceito de ponto material. Ponto material e corpo extenso. São conceitos diferentes. São conceitos diferentes. Mas por que que eu coloco junto então? É porque um vai ser o oposto ao outro. Quando eu falar de ponto material, eu estou falando que vai ser um corpo em que as suas dimensões podem ser desprezadas. Ele vai possuir dimensões expressíveis. Por exemplo, quando você anda numa calçada, e nessa calçada, por exemplo, tem, sei lá, uma formiga. Essa formiga não tem capacidade de interferir no teu movimento. Então, tu pode dizer que essa formiga seria um ponto material. Diferentemente do mesmo caso, você andando na calçada e tem, por exemplo, uma lata de lixo. Essa lata de lixo vai fazer com que você desvie, você não pode ignorar, porque a dimensão desse corpo é o que? Considerável. Só que ponto material e corpo extenso vai depender muito do ponto de vista. Depende muito do referencial. Por exemplo,
Se você está viajando de avião e você olhar pela janela do avião, você vai ver que as casas estão muito, muito, muito pequenas. Essas casas, por sua vez, enquanto o avião está sobrevoando, não tem poder, né, de impactar as suas dimensões no deslocamento do avião, diferentemente de um carro aqui na superfície. Então, para quem viaja de avião, as casas são pontos materiais, mas para quem viaja de carro, as casas são corpos extensos. Deu para entender? Espero que sim. Beleza? Outro conceito que eu costumo trazer, né, é o conceito de posição. Essa posição também pode ser chamada de espaço. E aqui já começa a ficar interessante. E esse espaço vai ser representado pela letra S, só que eu vou deixar para representar mais à frente, beleza? Espaço. Então, bora lá. Quando eu falar de posição ou espaço, eu quero dizer que essa posição ou esse espaço vai ser o local onde um corpo se encontra. Vai ser justamente o local em que o corpo vai ficar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma linha reta. Temos aqui uma linha reta. E aqui eu tenho um objeto qualquer. E esse objeto ele está se movendo, né, no sentido da esquerda para a direita. Tá ok? Vou colocar aqui uma setinha do movimento dele. Beleza? Está se movendo da esquerda para a direita. Só que você antes não concorda comigo que ele ocupa uma posição nesta nossa reta? Vamos dizer que essa posição seja igual a 2 metros. Então, esse corpo, ele tem um local onde ele se encontra, uma posição. Nesse caso, seria a equivalência na reta numérica, que seria o quê? 2 metros. Tá ok? Tá, professor. Mas e se esse corpo decide mudar de posição? Se ele muda de posição, nós vamos chamar isso aqui, ó, de deslocamento. Beleza? E esse deslocamento vai ser representado por delta S. E quando eu falo de deslocamento, eu estou dizendo que deslocamento vai ser uma mudança na posição de um corpo. Agora aqui, galera, ele não vai se encontrar só no lugar. Ele vai sair de um local para o outro. Então, bora lá representar. Eu vou pegar o mesmo desenho aqui, ó. Copiar. Vamos lá. Pronto. Percebe que eu trouxe o mesmo desenho para cá. Beleza? Mesmo desenho. Só que nesse não, caso agora, esses 2 metros, né, vai ser uma posição inicial. Ou seja, vai ser o ponto de partida. Então, se é um ponto de partida, se é uma posição inicial, eu represento por S0. Ou seja, nesse nosso caso aqui, ó, S0, que vai ser a nossa posição inicial, é igual a 2 metros. Tá ok? E aí, ele vai deslocar de um ponto para o outro. Vamos dizer que ele se encontra aqui, ó. Nessa outra posição. E essa posição final eu chamo somente de S. Quem é S? Posição final. Tá ok? E vamos dizer que essa posição final seja igual a 8 metros. Vamos dizer que seja igual a 8 metros, tá ok? E a nossa ideia é querer saber o quanto esse corpo desloca da posição 2 metros para a posição 8 metros. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer uma diferença, e quando eu falar de diferença, eu estou querendo te dizer que vai ser uma subtração entre a posição final e a posição inicial. Portanto, o nosso ΔS ele vai ser igual a quem? 8
Ou melhor, posição final menos posição inicial. Nesse caso, o nosso ΔS, né, vai ser 8 menos 2, que é igual a 6. Então ele teve um deslocamento de 6 metros. Uma observação que tu tem que fazer é que no sistema internacional, no SI, no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, esse deslocamento tem que ser dado em metro, tá ok? E metro é representado pela letra M minúscula. Professor, isso é importante? Demais. Todas as unidades de medidas vão ser importantes para o teu estudo? Sim, vão ser importantes demais para o teu estudo, tá ok? Então, bora lá. Outro conceito importante que tu precisa ter em mente é o conceito de trajetória. Vou fazer mais embaixo para ficar organizado. Não dava para fazer aqui mesmo. Trajetória. Bora lá. É comum alguns alunos confundirem trajetória com deslocamento, e são coisas totalmente diferentes. Conceito diferente, grandezas diferentes, tá ok? Porque quando eu falar de trajetória, eu estou te falando que essa trajetória vai ser o caminho percorrido. Caminho percorrido por um corpo, beleza? Vai ser o caminho que ele percorre, tá ok? Então, bora imaginar aqui a seguinte situação, né? Que nós temos aqui, ó, um ponto, eu vou chamar de A, e eu vou ter aqui, ó, um outro ponto que eu vou chamar de B. Vamos dizer que a distância eu vou chamar de D, a distância D entre o ponto A e o ponto B seja de 15 metros. Uma distância legal, né? Não, bem pouco. Vamos aumentar aqui. Vamos dizer que é uma distância de 20 metros, tá ok? Uma distância de 20 metros. E vamos dizer que eu tenho aqui um corpo que percorre a distância entre o ponto A e B numa linha reta. Percorre esses mesmos 20 metros. Só que nós temos um corpo em azul que vai de A até B, numa trajetória curvilínea. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonito. Uma trajetória curvilínea. O que nós podemos perceber aqui? Se eu te perguntasse, quem foi que andou mais? Logicamente, eu responderia, professor, foi o corpo em azul. Não é verdade? Só que se eu te perguntar assim, qual foi o deslocamento? Quem se deslocou mais? O corpo em vermelho ou o corpo em azul? Se eu te perguntar quem se deslocou mais, tu vai dizer que ambos se deslocaram a mesma distância. Porque o que eu te perguntei não foi quem andou mais, foi quem se deslocou. E deslocamento é a posição final. Eu só quero saber a posição, tá? Menos a posição inicial. É a distância entre as posições. Isso é deslocamento. Trajetória é o caminho que eu vou percorrer entre um ponto e outro, tá ok? E outro conceito importante que nós temos aqui é o conceito de intervalo de tempo. Intervalo de tempo representado por ΔT, tá ok? Assim, então vamos lá. Falando de intervalo de tempo. Se o professor de filosofia te perguntasse o que é o tempo, né? Sobraria tempo para a gente tentar responder e a gente não conseguiria dizer em palavras o que é o tempo. Mas o intervalo de tempo é algo diferente. O intervalo de tempo é o tempo
É o tempo em que um corpo se desloca de um ponto para o outro, né? O outro, beleza? Nada mais é que o tempo de um deslocamento. O intervalo de tempo vai ser isso. Então, se nós pegarmos aqui, ó, e trouxermos a mesma ideia que tínhamos lá anteriormente, de um corpo, né, que sai de uma posição inicial igual a 2 metros e percorre 6 metros e chega numa posição final igual a 8 metros, seria interessante nós sabermos, né, o tempo em que esse corpo se deslocou. E aqui nós vamos ter um tempo inicial e aqui nós vamos ter um tempo final. Vamos dizer que esse tempo inicial seja igual a 1 minuto e o tempo final seja igual a 3, beleza? 3 o quê? Segundos. O quê? Segundo. A unidade no sistema internacional para o intervalo de tempo e para o tempo vai ser em segundos. Se nós quisermos saber, né, o, como determina esse intervalo de tempo, o intervalo de tempo vai ser o quê? O tempo final menos o tempo inicial. Então, nesse caso, o intervalo de tempo é quem? 3 menos 1. Então, o intervalo de tempo é igual a 2 segundos. Bom, galera, te espero na nossa próxima aula. Forte abraço. Beijos. Tchau, tchau.